um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko, e no episódio de hoje conheceremos a história por trás do surgimento de uma terrível doença que mudou para sempre as vidas dos moradores de uma pequena cidade costeira. De 1950 em diante, uma doença misteriosa começou a surgir em Minamata, uma pequena cidade do Japão, localizada de frente para o mar de Yatsushiro, também chamado Mar de Shiranui, na prefeitura de Kumamoto, ao sul do Japão. Diversos gatos de rua e domésticos começaram a apresentar comportamentos erráticos, tendo convulsões, pulando de um lado para o outro de maneira descontrolada, andando em círculos, apresentando dificuldades para caminhar, babando e, eventualmente, lançando-se ao mar ou pulando para a morte de lugares muito altos. O aparente suicídio dos animais começou a assustar a população. Assim como os gatos, não demorou muito para que alguns destes estranhos sintomas começassem a se manifestar em humanos, de maneira muito violenta. Algumas pessoas começaram a agir de forma estranha e a gritar incontrolavelmente. Algo parecia estar afetando seu sistema nervoso, mas os motivos por trás destes misteriosos sintomas até então eram completamente desconhecidos. Na primavera, no dia 21 de abril de 1956, uma menina de 5 anos que morava no distrito de Tsukinora, na cidade de Minamata, foi internada no hospital Chiso Minamata Plant, reclamando de dormência grave nos membros, sofrendo violentas convulsões e apresentando incapacidade de falar e comer. Estes sintomas neurológicos incomuns intrigaram os médicos, visto que até então a criança era saudável e havia apresentado esses sintomas de repente. Hosokawa, o diretor do hospital, levou a questão a sério e notificou esse caso no distrito de Tsukinora, relatando a respeito de um grave distúrbio cerebral de causa desconhecida no centro de saúde de Minamata, em 1º de maio do mesmo ano. Essa notificação constituiu o reconhecimento oficial da doença de Minamata. O caso da menina foi o primeiro caso bem documentado da doença, e foi relatado junto a outros 3 casos semelhantes. Entre eles se encontrava sua irmã mais nova, que 2 dias após sua internação também começou a exibir os mesmos sintomas, e foi também hospitalizada. A mãe das meninas informou aos médicos que o filho dos vizinhos também estava tendo problemas similares. Após uma investigação de casa em casa, mais 8 pacientes foram descobertos e hospitalizados. O surto da doença continuou a se espalhar. A princípio, só os pescadores e suas famílias eram afetados pela misteriosa doença. Para investigar a origem da epidemia, o governo local, junto a vários médicos, formaram um comitê de contramedidas à doença desconhecida no fim de maio de 1956. Devido à natureza local da doença, suspeitava-se que fosse contagiosa. E como medida de precaução, os pacientes foram isolados e suas casas foram desinfectadas. Embora a tese do contágio tenha sido descartado logo depois, essa resposta inicial contribuiu para a estigmatização e discriminação dos afetados pela doença de Minamata. Durante as investigações, o comitê descobriu relatos surpreendentes de evidência de comportamentos estranhos em gatos e outros animais silvestres em áreas em torno às casas dos pacientes. Os moradores locais a chamavam de doença dos gatos dançantes, devido ao movimento errático apresentado por estes animais. Na medida em que a extensão do surto foi compreendida, o comitê convidou pesquisadores da Universidade de Kumamoto para ajudar nos esforços da investigação. O grupo de pesquisa da Universidade de Kumamoto foi formado em 24 de agosto de 1956.
Pesquisadores da Escola de Medicina começaram a visitar a cidade de Minamata regularmente e levaram os pacientes para o hospital universitário para a realização de exames detalhados. Uma imagem mais completa dos sintomas exibidos foi gradualmente formada. A doença desenvolvia-se sem nenhum sinal prévio, com pacientes reclamando de uma perda de sensibilidade nas mãos e pés, tornando-se incapazes de pegar pequenos objetos ou apertar botões. Além disso, não conseguiam correr ou caminhar sem tropeçar. Suas vozes mudaram de tom e muitos pacientes relataram ter dificuldades de visão, audição e de engolir. Em geral, esses sintomas pioravam e eram seguidos de graves convulsões, coma e, eventualmente, a morte. Em outubro de 1956, 40 pacientes foram descobertos, dos quais 14 haviam morrido. Uma taxa de fatalidade alarmante de 35%. Pesquisadores de Kumagai também começaram a focar na causa da estranha doença. Eles descobriram que as vítimas eram frequentemente membros da mesma família e se concentravam em pontos de pesca na costa da Baía de Minamata. Peixes e mariscos locais formavam um elemento constante nas suas dietas. Os gatos da área, que tendiam a comer os restos de alimentos das famílias, haviam falecido com sintomas similares aos descobertos em humanos. Isso levou os pesquisadores a acreditar que o surto era causado por alguma forma de intoxicação alimentar, suspeitando principalmente da contaminação dos peixes e mariscos. Em 4 de novembro, o grupo de pesquisa anunciou suas descobertas iniciais. A doença de Minamata é considerada uma intoxicação por metais pesados, que presumivelmente adentra no corpo humano através, principalmente, de peixes e frutos do mar. Logo que a investigação identificou o metal pesado como substância causal, a água residual da fábrica Tiso se tornou imediatamente suspeita. Os próprios testes da companhia revelaram que a água residual continha vários metais pesados, em concentrações suficientes para causar impactos ambientais graves, incluindo chumbo, mercúrio, manganês, arsênio, tálio e cobre, além do selênio. Identificar qual toxina particular foi responsável pela doença provou-se extremamente difícil e trabalhoso. Durante os anos 1957 e 1958, muitas teorias diferentes foram propostas. Num primeiro momento, o manganês foi considerado a substância causal, devido à alta concentração encontrada nos peixes e nos órgãos dos falecidos. Tálio, selênio e múltiplos contaminantes foram avaliados, mas em março de 1958, o neurologista britânico Douglas McAlpine, que visitava a região, sugeriu que os sintomas de Minamata se assemelhavam aos da intoxicação por mercúrio, o que motivou um novo foco nas investigações. Em fevereiro de 1959, a distribuição de mercúrio na Baía de Minamata foi investigada. Os resultados chocaram os investigadores envolvidos. Densas quantidades foram detectadas em peixes, mariscos e no lodo da baía. A maior concentração ocorria em torno do canal de água residual da fábrica Tiso, no porto de Hiaken, e decrescia em direção ao oceano, claramente identificando a fábrica como fonte da contaminação. A poluição era tão pesada na foz do canal de águas residuais que foi medido um valor de 2 kg de mercúrio por tonelada de sedimento, um nível que seria economicamente viável para a mineração. De fato, a Tiso utilizou das descobertas dessa pesquisa para criar uma subsidiária que recuperasse o mercúrio encontrado no lodo para poder vender. Amostras de cabelo foram retiradas de indivíduos com a doença e também da população de Minamata em geral. Em pacientes, o maior nível de mercúrio registrado foi de 705 partes por milhão, indicando uma exposição pesada.
enquanto em residentes não sintomáticos o nível era de 191 ppm, comparado com o nível médio de 4 ppm em pessoas vivendo fora de Minamata. Em 12 de novembro de 1959, o Subcomitê de Intoxicação Alimentar de Minamata do Ministério de Saúde e Bem-Estar publicou seus resultados. A doença de Minamata é uma intoxicação que afeta principalmente o sistema nervoso central e é causada pelo consumo de grandes quantidades de peixes e mariscos que vivem na Baía de Minamata e seus arredores, sendo o principal agente causador algum tipo de composto orgânico de mercúrio. A doença de Minamata ocorria devido ao envenenamento por metilmercúrio, associado ao consumo diário de grandes quantidades de peixes e crustáceos altamente contaminados com esse produto químico tóxico. A doença apresenta uma variedade de sintomas clínicos, dependendo do nível de exposição. Os casos graves são caracterizados pela síndrome de Hunter-Russell, que inclui distúrbios sensoriais com predominância nas porções distais das extremidades, atáxia, dormência nas mãos e nos pés, fraqueza muscular, perda da visão periférica e danos à audição e à fala. Em casos extremos, a doença provoca insanidade, paralisia, coma e morte. Sintomas estes que evoluem semanas após o início dos sintomas. Uma forma congênita da doença, que seria descoberta mais tarde, afeta os fetos no útero, causando microcefalia, malformações, danos cerebrais extensos e sintomas semelhantes aos observados na paralisia cerebral. Entre outros sinais e sintomas neurológicos estão disartria, deficiência auditiva, distúrbio do movimento ocular, distúrbio do equilíbrio e tremores. Casos relativamente leves podem estar associados também a algumas queixas subjetivas, incluindo parestesia e mialgia das extremidades, incapacidade de usar os dedos, tropeço fácil e instabilidade, cãibras, dores de cabeça, falha de memória, insônia, entre outros. Durante a investigação de Komadai, a substância causal foi identificada como metal pesado, e foi amplamente presumido que a fábrica Tiso era a fonte da contaminação. A Tiso, então, numa tentativa de se desviar das acusações, mudou a rota de saída das águas residuais. A corporação sabia dos danos ambientais causados por suas águas e estava ciente de que era a principal suspeita na investigação da doença de Minamata. Por esse motivo, a partir de setembro de 1958, em vez de descarregar seus resíduos no porto de Hyaken, foco de investigação e fonte de contaminação original, a empresa então descarregou suas águas residuais diretamente no rio Minamata. O efeito foi imediato, causando a morte de peixes e outros animais na foz do rio. E a partir daí, novas vítimas da doença de Minamata começaram a aparecer em outras vilas de pescadores, ao longo da costa do mar de Shiranui, à medida que a poluição se espalhava por uma área ainda maior. A corporação Tiso havia chegado na cidade em meados de 1908, quando a indústria química estava se expandindo por todo o território japonês. Produzindo cloricloreto de vinila, octanol, acetileno, ácido etanóico e outros tipos de produtos, rapidamente a Tiso se tornou a fábrica de maior influência de todo o Japão, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Como Minamata era uma cidade pequena, a chegada da fábrica ajudou a impulsionar a economia local, com sua grande receita tributária, sendo responsável por empregar 1/4 dos habitantes da cidade. Durante o período Edo, toda e qualquer cidade que se desenvolvesse economicamente ao redor das cidades capitais, governadas pelos senhores feudais da época, era chamada de cidade-castelo. Portanto, foi assim que o governo japonês apelidou Minamata por causa do seu rápido crescimento. Por outro lado, a grande transformação que a indústria havia levado para a cidade teve um alto preço, que impactou para sempre milhares de vidas inocentes.
Os despejos dos produtos químicos que a Chiso fabricava eram lançados na Baía de Minamata através do sistema de águas residuais. O impacto ambiental desses poluentes foi sentido muito rapidamente, pois a indústria de pesca foi prejudicada com a morte de milhares de peixes por dia. Em 1926, em uma tentativa de reduzir esses danos, a fábrica estabeleceu um acordo de compensação com as cooperativas de pesca. Durante muitos anos, este método de descarte continuou a ser realizado. E após a descoberta da doença de Minamata, o grupo de pesquisa da universidade identificou o agente causador nos primeiros 3 anos. Entretanto, as descobertas epidemiológicas não foram exploradas de maneira eficaz para evitar a disseminação da doença. Como a ingestão de produtos marinhos pescados na Baía de Minamata aparentemente causava a doença, o governo da prefeitura de Kumamoto recomendou que não se comessem peixes e mariscos da Baía em 1957, mas não proibiu de fato a pesca. Como novos pacientes continuaram a ser encontrados durante o verão de 1958, a cooperativa de pescadores de Minamata pediu indenização por danos. A Chiso falhou em cooperar com a equipe de pesquisa de Kumadai. Ela reteve informações sobre seus processos industriais, deixando que os pesquisadores especulassem sobre quais produtos a fábrica estava produzindo e por quais métodos. O diretor do hospital da fábrica Chiso, Hajime Osokawa, estabeleceu um laboratório na divisão de pesquisa da instalação para realizar seus próprios experimentos sobre a doença de Minamata em julho de 1959. Gatos saudáveis foram alimentados com comida contaminada com as águas residuais da fábrica. 78 dias após o início do experimento, o gato 400 apresentou os sintomas da doença de Minamata. E os exames patológicos confirmaram o diagnóstico de envenenamento por mercúrio orgânico. A Chiso não revelou esses resultados aos pesquisadores e ordenou que Osokawa interrompesse sua pesquisa. Em uma tentativa de minar a teoria do mercúrio orgânico dos pesquisadores de Kumadai, a Chiso e outras partes interessadas em manter a fábrica aberta, incluindo o Ministério de Comércio e Indústria Internacional e a Associação de Indústria Química do Japão, financiaram pesquisas sobre causas alternativas à doença, além dos seus próprios resíduos. As águas residuais poluentes haviam prejudicado a pesca ao redor de Minamata desde a abertura da fábrica Chiso em 1908. A cooperativa de pesca de Minamata conseguiu receber pequenos pagamentos de dinheiro de solidariedade da empresa em 1926 e novamente em 1943. Mas após o surto da doença de Minamata, a situação da pesca estava se tornando crítica. A pesca havia caído 91% entre 1953 e 1957. O governo da província de Kumamoto emitiu uma proibição parcial da venda de peixes capturados na Baía de Minamata, que estava altamente poluída, o que obrigaria legalmente a empresa a indenizar os pescadores. A cooperativa de pesca protestou contra a Chiso e forçou a entrada na fábrica em 6 e 12 de agosto, exigindo uma indenização. Um comitê foi criado pelo prefeito de Minamata, Todomo Nakamura, para mediar entre os dois lados. Mas esse comitê estava fortemente inclinado a favor da empresa. Em 29 de agosto, a cooperativa de pesca concordou com a proposta do comitê de mediação, declarando: "Para acabar com a ansiedade dos cidadãos, engolimos nossas lágrimas e aceitamos." A Chiso pagou à cooperativa 20 milhões de ienes, cerca de 1,7 milhões de dólares atualmente, e criou um fundo de 15 milhões de ienes, cerca de 1,5 milhões, para promover a recuperação da pesca. Desde a mudança da rota de produção das águas residuais, em 1958, a poluição se espalhou ainda mais no mar de Shiranui. Encorajada pelo sucesso da pequena cooperativa de Minamata,
a Aliança de Cooperativas de Pesca da Prefeitura de Kumamoto também decidiu buscar uma compensação da Chizo. Em 17 de outubro, 1.500 pescadores da Aliança foram até a fábrica para exigir negociações, o que não produziu resultados. Então, os membros da Aliança levaram sua campanha para Tóquio, garantindo uma visita oficial a Minamata por membros da dieta japonesa. Durante a visita em 2 de novembro, os membros da Aliança forçaram a entrada na fábrica e se revoltaram, causando muitos feridos e 10 milhões de ienes em danos. A violência das manifestações foi amplamente divulgada na mídia, chamando a atenção do país para a questão de Minamata pela primeira vez desde o início do surto da doença. Outro comitê de mediação foi criado, e um acordo foi elaborado e assinado em 17 de dezembro. Cerca de 25 milhões de ienes de dinheiro de solidariedade foram pagos à Aliança, e um fundo de recuperação de pesca de 65 milhões de ienes foi estabelecido. Em 1959, as pessoas com a doença de Minamata estavam em uma posição muito mais fraca do que os pescadores. A recém-formada Sociedade de Ajuda Mútua de Famílias de Pacientes com a doença de Minamata estava muito mais dividida do que as cooperativas de pesca. As famílias dos pacientes foram vítimas de discriminação e ostracismo por parte da comunidade local. A população acreditava que a empresa e sua cidade que dependia dela estavam enfrentando a ruína econômica. Para alguns pacientes, esse ostracismo da comunidade representava um medo maior do que a própria doença. Depois de iniciar uma manifestação nos portões da fábrica Chizo, em novembro de 1959, os pacientes pediram ao governador da província de Kumamoto, Hosaku Teramoto, que incluísse o pedido de compensação dos pacientes na mediação que estava em andamento com a Aliança de Pesca da província. Chizo concordou e, após semanas de negociação, outro acordo de dinheiro de solidariedade foi assinado. Os pacientes certificados por um comitê do Ministério da Saúde e Bem-Estar seriam compensados. Pacientes adultos iriam receber $907 por ano. Crianças $275 por ano. E famílias de pacientes falecidos receberiam um pagamento único de $2.935. Em 21 de outubro de 1959, a Chizo foi ordenada pelo Ministério de Comércio Internacional e Indústria a mudar de volta sua drenagem de águas residuais do rio Minamata para o porto de Hiaken e acelerar a instalação de sistemas de tratamento de águas residuais na fábrica. A Chizo instalou um sistema de purificação denominado Cyclator em 19 de dezembro de 1959 e o inaugurou com uma cerimônia especial. O presidente da Chizo, Kishi Yoshioka, bebeu um pouco de água supostamente tratada pelo Cyclator, para demonstrar que era seguro. No entanto, a empresa sabia que as águas residuais da fábrica ainda continham mercúrio e causavam a doença de Minamata quando dadas aos gatos. E essas águas não estavam sendo tratadas pelo Cyclator na época. Mais tarde, foi provado que a Chizo sabia que o Cyclator era completamente ineficaz. O tanque de purificação foi instalado como uma solução social, e a empresa nada fez para remover o mercúrio orgânico. Mas o engano foi bem sucedido, e quase todas as partes envolvidas na doença de Minamata foram levadas a acreditar que as águas residuais da fábrica estavam se tornando seguras a partir de dezembro de 1959. Essa suposição generalizada significava que os médicos não esperavam que novos pacientes aparecessem, resultando em vários problemas nos anos seguintes, à medida que a poluição continuava. Na cabeça da maioria das pessoas, a questão da doença de Minamata havia sido resolvida. Médicos locais e autoridades médicas notaram por muito tempo uma frequência normalmente alta de paralisia cerebral e outros distúrbios infantis na área de Minamata.
Em 1961, vários profissionais médicos, incluindo Masasu Miharada, mais tarde homenageado pelas Nações Unidas pelo seu trabalho sobre a doença de Minamata, começaram a reexaminar crianças diagnosticadas com paralisia cerebral. Os sintomas que as crianças apresentavam eram os mesmos dos pacientes adultos com a doença, mas muitas de suas mães não apresentavam sintomas. O fato dessas crianças terem nascido após o surto inicial e nunca terem sido alimentadas com peixes contaminados também levou suas mães a acreditar que não eram vítimas. Na época, os médicos acreditavam que a placenta protegeria o feto das toxinas encontradas na corrente sanguínea, o que é de fato o caso da maioria dos produtos químicos. O que não se sabia na época é que com o metilmercúrio ocorre exatamente o oposto. A placenta o retira da corrente sanguínea da mãe e concentra a substância química no feto. Após anos de estudo e autópsias de 2 crianças, os médicos anunciaram que tinham uma forma congênita ainda não reconhecida da doença de Minamata. O Comitê de Certificação se reuniu em 29 de novembro de 1962 e concordou que as 2 crianças mortas e as 16 crianças ainda vivas deveriam ser certificadas como pacientes e, portanto, deveriam ser compensadas com pagamentos de solidariedade da Shiso, de acordo com o acordo de 1959. Estima-se que quase 3.000 pessoas foram infectadas com a doença de Minamata e que o mercúrio foi um dos principais fatores. O acontecimento se tornou o pior desastre ambiental por contaminação de mercúrio da história, causando a morte de 1.784 pessoas. Entretanto, esses números ainda são imprecisos, visto que o critério do Japão para a identificação das vítimas sempre foi o mais oculto possível. Algumas pessoas infectadas padeceram até a morte. Outras com sequelas conseguiram sobreviver. No entanto, não havia cura para a doença. Os medicamentos prescritos pelos médicos serviam apenas para eliminar o componente químico da corrente sanguínea nos estágios iniciais da doença. Nos anos seguintes, a luta das vítimas de Minamata continuou a ocorrer na justiça. O julgamento durou quase 4 anos. Os advogados do grupo de litígios tentaram provar a negligência da corporação Shiso. 3 principais pontos legais tiveram que ser superados para ganhar o caso. Primeiro, os advogados tiveram que provar que o metilmercúrio causava a doença de Minamata e que a fábrica da empresa era a fonte da poluição. A extensa pesquisa de Komadai e a conclusão do governo foram suficientes para provar esse ponto com bastante facilidade. Em segundo lugar, eles precisavam mostrar que a Shiso poderia e deveria ter antecipado o efeito de suas águas residuais contaminadas e tomado medidas para evitar a tragédia. Ou seja, a empresa havia sido negligente em seu dever de cuidado. Em terceiro lugar, tinha de refutar que o Acordo de Dinheiro de Solidariedade de 1959 proibia que os pacientes reivindicassem qualquer compensação adicional. O julgamento ouviu pacientes e suas famílias, mas o testemunho mais importante veio de executivos e funcionários da Shiso. O testemunho mais dramático veio de Sokawa, que falou em 4 de julho de 1970 desde sua cama de hospital, onde estava morrendo de câncer. Hosokawa explicou sobre seus experimentos com gatos, incluindo o infame Gato 400, que desenvolveu a doença de Minamata após ser alimentado com comida contaminada com água residual da fábrica. Ele também falou sobre sua oposição à mudança na rota de saída de águas residuais para o rio Minamata em 1958. O testemunho de Hosokawa foi apoiado por um colega que também contou como os funcionários da Shiso ordenaram que interrompessem seus experimentos com gatos no outono de 1959. Hosokawa morreu 3 meses depois de dar o seu testemunho. O ex-gerente da fábrica, Eiichi Nishida,
admitiu que a empresa colocava os lucros acima da segurança, resultando em condições de trabalho perigosas e falta de cuidado com o mercúrio. O ex-presidente da Shiso, Kishi Yoshioka, admitiu que a empresa promoveu uma teoria para justificar a doença, alegando que explosivos haviam sido despejados na água durante a Segunda Guerra Mundial, embora soubesse que essa teoria era infundada. O veredito proferido em 20 de março de 1973 representou uma vitória completa para os pacientes. A fábrica do réu era uma fábrica química líder com a tecnologia mais avançada e deveria ter garantido a segurança de suas águas residuais. O réu poderia ter evitado a ocorrência da doença de Minamata, ou pelo menos tê-la minimizado. Não podemos concluir que o réu tomou qualquer uma das medidas cautelares exigidas nesta situação. A presunção de que a ré foi negligente do começo ao fim no descarte de águas residuais de sua fábrica de acetaldeído é amplamente apoiada. O réu não pode escapar da responsabilidade por negligência. O acordo de dinheiro de solidariedade foi considerado inválido, e a Shiso foi considerada a fazer pagamentos únicos de $66 mil para cada paciente falecido e de $59 mil e $66 mil para cada paciente sobrevivente. A indenização total foi de 937 milhões de ienes, aproximadamente 3,4 milhões de dólares, sendo a maior quantia já concedida por um tribunal japonês. No entanto, a luta das vítimas de Minamata ainda não havia acabado, já que para ser reconhecido como um dos afetados pela doença, eles deveriam ser rigorosamente certificados para obter qualquer tipo de compensação. Enquanto as lutas na justiça contra Shiso continuavam, um novo grupo de indivíduos com a doença de Minamata surgiu. Para se qualificar para a compensação sob o Acordo de 59, os pacientes tinham de ser oficialmente reconhecidos por vários comitês de certificação de acordo com seus sintomas. No entanto, em um esforço para limitar a responsabilidade e o ônus financeiro da empresa, esses comitês se apegavam a uma interpretação rígida da doença de Minamata. Eles exigiam que os pacientes apresentassem todos os sintomas da síndrome de Hunter-Russell, o diagnóstico padrão de envenenamento por mercúrio orgânico na época, que havia se originado em um acidente industrial no Reino Unido em 1940. O comitê certificou apenas pacientes que exibissem sintomas explícitos da síndrome britânica, em vez de basear seu diagnóstico na doença originada no Japão. Isso resultou na rejeição de muitos candidatos pelo comitê, deixando-os confusos e frustrados. Apesar de décadas de esforços de restauração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o envenenamento por metilmercúrio continua a afetar as pessoas na Baía de Minamata. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente do Japão, até 2013, quase 3.000 pessoas foram certificadas como pacientes de Minamata. Na atualidade, mais de 2.300 delas já faleceram. Alguns pesquisadores acreditam que esse número é muito baixo, com relatos de que dezenas de milhares de pessoas na área apresentam sintomas neurológicos consistentes com envenenamento por metilmercúrio, porém jamais conseguiram ser reconhecidos oficialmente como vítimas da doença. Diversas pesquisas destacaram a importância do reconhecimento rápido, sugerindo que o surto original da doença de Minamata teria sido muito menor se medidas houvessem sido tomadas para reduzir a contaminação desde o início. Apesar de que as principais medidas para o tratamento incluem terapia de suporte, descontaminação e remoção da fonte do envenenamento, os efeitos neurológicos da doença de Minamata geralmente são irreversíveis, o que impossibilita a cura. Masami Ogata é um sobrevivente da doença. Após anos de silêncio e sofrimento, ele se tornou um contador de histórias no Museu Municipal da Doença de Minamata. Lá, Ogata ajuda a manter viva a memória do que é considerado um dos mais graves acidentes de poluição no Japão. Sobre a sua história convivendo com a doença, Ogata relatou:
A doença de Minamata causou danos à minha família pela primeira vez em setembro de 1957. Quando eu tinha quase 2 anos, meu avô, Fukumatsu Ogata, desenvolveu repentinamente uma doença inexplicável, que piorava dia a dia, com convulsões e baba, dificuldades para andar, problemas de fala e outros sintomas. 2 meses depois, ele faleceu na ala de isolamento e doenças infecciosas do Hospital Municipal de Minamata. Essa foi a primeira tragédia causada pela doença de Minamata na família. No entanto, nunca nos disseram o que causou a doença. Minha irmã Hitomi, que nasceu uma semana antes do seu avô desenvolver a doença, nasceu com uma deficiência, novamente sem explicação. Então outros membros da família Ogata começaram a adoecer um após o outro. Quando me tornei adulto, notei que tinha muito pouca sensação em meus membros. Eu trabalho como marceneiro e quando era mais novo, muitas vezes cortava o dedo na pedra de amolar ao afiar facas, porque meu dedo ficava caído. Chegamos a entender que era causado por envenenamento por metilmercúrio. Mas não podíamos realmente tornar público que éramos vítimas, porque as pessoas pensavam que a doença de Minamata era contagiosa. Mas os boatos se espalharam, e as pessoas diziam que ninguém deveria se casar com um membro da família Ogata. Eu me casei aos 20 anos de idade, mas no dia do nosso noivado, minha esposa recebeu um telefonema. Falando meu nome, a pessoa disse a ela: "O homem com que você está tentando se casar é vítima da doença de Minamata. Toda a família será aniquilada. Você está pronta para ir a um lugar assim como noiva?" O Sr. Ogata escondeu sua doença até os 38 anos de idade, quando sua filha o convenceu de que não deveria mais se esconder. Após se reconhecer ele mesmo como vítima, demorou mais 10 anos para que seu pedido para ser declarado oficialmente como vítima da doença de Minamata fosse por fim aceito. E em 15 de março de 2007, a governadora da província de Kumamoto o declarou como paciente da doença de Minamata. Após receber o certificado, Masami Ogata temeu pelo seu futuro incerto, e então decidiu se tornar um contador de histórias, para poder contar às pessoas sobre a doença e seus terríveis efeitos. Mas demonstrar que apesar disso, e mesmo que a doença jamais teve um fim, Ogata acredita que mostrar ao mundo o que as vítimas podem fazer e alcançar pode ser uma mensagem de esperança muito valiosa para todos. No drama inspirado em fatos reais, intitulado Minamata e lançado em 2020, Johnny Depp interpreta o famoso fotojornalista Eugene Smith, que se desconectou do mundo, mas recebeu uma tarefa final do seu editor da Life Magazine. Ele então viaja para a cidade costeira de Minamata, onde os habitantes locais foram devastados pelo envenenamento por mercúrio. O fotógrafo é acompanhado por um tradutor de japonês e encorajado por um morador local, ele ajuda a expor as décadas de negligência da corporação Chizo. Eugene Smith viajou para o Japão em 1971 e pretendia ficar apenas alguns meses, mas acabou ficando por 3 anos para produzir seu ensaio fotográfico em Minamata, que acabou sendo seu último antes de sua morte em 1978. Das milhares de imagens produzidas ao longo desses 3 anos, a mais famosa e impactante, pelo seu conteúdo dramático, é a foto Tomoko e a mãe no banho, tirada em 1971. A fotografia em preto e branco mostra uma mãe embalando sua filha severamente deformada e despida, em uma banheira tradicional japonesa. A mãe, Ryoki Kamimura, concordou em posar deliberadamente para a fotografia, com o fim de ilustrar os terríveis efeitos da doença de Minamata. Após a publicação, a foto se tornou mundialmente famosa, o que contribuiu para que todos conhecessem a doença e a luta das vítimas por reconhecimento e compensação. Muitas coisas podem nos causar terror, mas poucas coisas são tão terríveis quanto esta história, ainda tão recente e tão viva.
Pessoas que moravam tranquilamente numa cidade pequena logo começaram a ver seus animais de estimação agir e morrer de maneiras estranhas. E logo, como se de uma maldição se tratasse, um dos seus entes queridos adoecia de repente. Começava a gritar dia e noite, e seu corpo se deformava de formas terríveis. E se deteriorava a cada dia a causa de uma doença desconhecida. Famílias que sofriam não só com as mazelas da pobreza, como também eram mal vistas aos olhos dos seus vizinhos. Ninguém se aproximava, ninguém tentava ajudar. Às vezes, não há pior maldição do que a natureza humana. A ganância de alguns levou à morte e à doença de milhares de pessoas, que foram silenciadas pelo tempo, pela vergonha, o preconceito e pela burocracia de ser reconhecido como uma vítima aos olhos das autoridades. A doença dos gatos dançantes é uma história de horror real, sobre um dos mais graves incidentes de poluição no Japão do século XX. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. E se puder, compartilhe conosco seu próprio relato ou sugestão de tema, enviando para o e-mail que está na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.